se Deus existe ou não é o que menos importa, e se a possibilidade de um olhar sociológico para a religião existe, se ela sai do próprio Engels, eu acho que, sinceramente, meio que me parece que tanto faz, né? O grande ponto é o que a gente vai conceber como uma religião que, na prática, possa favorecer transformações sociais, né? Guilherme, você tem alguma ponderação? Eu concordo, eu tô adorando ouvir aqui as falas do Wallace. E é curioso, né? Porque se a gente pensar do ponto de vista do Marx, a gente sempre pensa, né, do ponto de vista das relações de produção e o que isso gera, quais realidades isso geram, né? E a religião, ela vai, portanto, dialogar com essas relações materiais ali de produção. Ela não está anterior a isso, porque, afinal de contas, as pessoas não elas podem adorar o Deus que elas quiserem. Você pode ter estados que são teocráticos, mas as pessoas no dia a dia elas não se alimentam, né? Né? O pão não vem da fé, né? As pessoas vão comer. Precisa haver ali um chão de produção, né? E a religião surge como uma superestrutura ali disso que pode ser que não seja nem a mais fundamental, assim, do ponto de vista da alienação. Porque talvez o direito burguês, né? Muitas vezes a fé que nós temos nos direitos, nas normas burguesas, acho que é um fator ali de alienação tão ou de maiores proporções que a religião, né? Então, eu acho que estou concordando aí com isso que vocês falam. Eu queria perguntar para o Wallace se ele tem algum conhecimento acerca do que se passa. Eu sei que você já mencionou alguns movimentos aqui no Brasil, né? Mas você tem um conhecimento do que também histórico do que foi a formação desse catolicismo de esquerda aqui no Brasil e até na América Latina, porque é um movimento interessante, porque a teologia da libertação, que é uma das principais correntes da Igreja Católica, ela nasceu na América Latina, fruto da América Latina, né? É um movimento interessante, né? Esse exemplo da teologia da libertação é um exemplo, vamos assim dizer, que é clássico, né? Poxa, você tem um conjunto de teólogos no interior da igreja que contesta a própria igreja. E aí uma parte deles se radicaliza em termos políticos, inclusive com justificação teológica. Eu dei o exemplo aqui do padre Camilo Torres. O padre Camilo Torres, ele foi, se não me engano, ele tinha virado guerrilheiro na Colômbia, e aí parece que o grupo dele parece que perdeu alguns armamentos. Eu não lembro direito da história. E aí ele foi uma das pessoas que foi tentar recuperar esse armamento. Ele foi, se eu não me engano, ele foi tentar recuperar um fuzil especificamente. Um fuzil. E aí, nisso, ele morreu. Né? Foi alvejado. Então, assim, é um exemplo. Os sandinistas, os católicos na Revolução de Nicarágua, é um outro exemplo interessante. Eles foram extremamente ativos. Extremamente ativos. No Brasil também a teologia da libertação foi extremamente ativa. Teve padres que lutaram contra a ditadura militar brasileira, foram mortos, foram torturados. Agora, inclusive, agora que eu lembrei de uma coisa, o pastor Henrique Vieira, ele interpreta um padre no filme do Marighella, né? É verdade. Né? Lembrei disso, né? Não, o pastor Henrique Vieira, ele é uma figura interessante.
não necessariamente ele é um revolucionário, que para mim ele não é um revolucionário, mas tem uma observação que a Lívia Cotrim, que é a professora Lívia Cotrim, que faleceu em 2019, ela deu uma contribuição à minha pesquisa, né, ao meu livro, né? Ela concedeu uma entrevista. Tem uma coisa ali que ela fala que é muito, muito interessante. Não necessariamente esses movimentos, eles podem não ser necessariamente revolucionários. Isso é importante. Mas aquilo que eles reivindicam não pode ser obtido se não tiver um certo nível de radicalização. Eles podem até não desejar a transformação das estruturas sociais, completamente, né? Mas aquilo que eles reivindicam não pode ser obtido se não tiver um certo nível de radicalização política. E eu acho que aí, nessa reflexão, que muitas vezes entra essas figuras políticas e religiosas, algumas que eu mencionei. Como é o caso de James Cone. Acho que o James Cone estava até mais radicalizado, né? Martin Luther King, a teologia da libertação, muitos, né? Mas também tem aqueles que são revolucionários. Pô, eu sou comunista, sou marxista, eu sou anarquista, quero transformar essa sociedade. Eu não quero melhorar ela. Eu quero transformar, eu quero botar ela de cabeça para baixo, sabe? Eu quero inverter a lógica de funcionamento da sociedade. Entendeu? E aí eu acho que a reflexão do Engels tem muito a dizer sobre isso. Não que eu ache que a reflexão do Engels traga respostas, certo? Nós é que temos que produzir as respostas para as nossas questões, né? Mas eu acho que as reflexões de Engels nos ajudam a pensar essas questões, nos ajuda a formular e elaborar nossas possíveis respostas, possíveis hipóteses, né? Sempre nesse sentido. Maravilha.